Para mim, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 9, verso 18. Deixa eu dar um contexto aqui. No começo do capítulo, Jesus envia os discípulos para poder ir pela região, para poder pregar o evangelho. E ele dá toda a autoridade para os discípulos pregarem a mensagem e fazerem a obra. E os discípulos voltam dessa missão compartilhando com Jesus tudo o que tinha acontecido. Só que nesse pedaço, a gente tem uma conversa de Herodes falando com algumas pessoas assim: cara, quem que é esse cara? Quem que é esse Jesus que está fazendo essas obras, está fazendo essas coisas? E alguns falam assim: olha, eu acho que é um dos profetas antigos, eu acho que é alguém do passado que voltou e está operando. Outros falavam assim: olha, eu acho que é o João Batista, mas Herodes tinha acabado de mandar matar João Batista. E aí ele tem essa conversa. E essa conversa chega até Jesus. E eles falam assim, certa vez Jesus estava orando em particular e seus discípulos estavam com ele. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Segurei. O Cristo de Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma mensagem. Nós pedimos que o Senhor se revele um pouco mais para nós essa noite. Nós não viemos aqui para poder ouvir uma palestra, nós viemos aqui para ouvir a revelação da tua mensagem, Pai. Mostre a nós um pouco mais a sua face para que nós possamos nos apaixonar e adorar ainda mais. Usa a minha vida conforme o Senhor quer, mas que a mensagem cumpra a missão para a qual ela foi dada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer uma recapitulação muito resumida, que não está em ordem cronológica, porque aqui não é aula de teologia, tá bom? Amém? Não estou habilitado para fazer isso. Mas a história é mais ou menos assim. No final do livro de Malaquias, nós temos uma mensagem, revelação de que o Messias viria. E o juízo de Deus também. Dizem que entre esse final do livro de Malaquias e a próxima vez que Deus vai falar através de um profeta, passam-se mais ou menos 400 anos. Dizem 400, outros 430, que é chamado do período do silêncio profético de Deus, que é onde ele não levanta pessoas para poder dar as mensagens como ele fazia no Antigo Testamento. E aí Deus, através de um anjo, vai se revelar para um cara chamado Zacarias. E ele fala assim: Zacarias, você vai ter um filho, e esse filho vai ser separado para mim, e esse filho vai anunciar o Messias que está vindo. E aí tem todo o desenrolar da história de Zacarias. Passam-se alguns meses, já com Zacarias com a esposa grávida, e um anjo se revela para uma mulher chamada Maria. Maria era uma jovem virgem que estava noiva de um cara chamado José. E o anjo revela para ela e fala: olha, você vai dar à luz, você vai engravidar, só que não vai ser de homem. E veja, todas as outras vezes que Deus se revela que alguém vai ter um filho, como foi com Abraão, agora como foi com Zacarias, o homem e a mulher têm a relação natural e ela engravida. Dessa vez não. Dessa vez o próprio Espírito, o próprio anjo daria a criança no ventre de Maria. E ela engravida. E o tempo passa e as crianças nascem. E Jesus diz que nasceu, foi concebido quando ele veio ao mundo, numa manjedoura, que é basicamente um lugar onde se colocava comida de animais. E nesse momento, a Bíblia já estava revelando que tipo de pessoa estaria vindo ao mundo, porque Jesus, sendo quem ele é, dada a missão a Maria e José que receberam, não faria sentido nenhum nascer num lugar de extrema, eu vou colocar humildade para não usar outra palavra, porque veja só, se José e Maria fossem religiosos, você pode ter certeza que eles não iam aceitar uma coisa dessa. Não, você está falando que eu vou dar à luz ao Salvador do mundo, então eu quero o melhor tratamento, eu quero o melhor chá de fraldas, eu quero a melhor hospedaria, eu quero carruagem, eu não vou pisar no chão. Isso qualquer pessoa religiosa do mundo faria, e eles não. E a criança nasce e ali já começa os ensinos que ele tem para a gente. O tempo vai passando, vão descobrindo que o Messias nasceu, a história vai sendo revelada, e hoje nós temos a criança com 12 anos. E era comum que todo ano a família e os pais dele fossem celebrar a festa da Páscoa. E eles vão e celebram e voltam. Só que no meio da família, todo mundo está voltando, eles não veem que Jesus tinha ficado lá. E eles se desesperam e olham e volta atrás para poder procurar Jesus que havia ficado perdido. E depois de muito procurar, diz que 2, 3 dias procurando, eles encontram Jesus sentado em um templo questionando e debatendo com mestres da lei. E Maria, naquele momento, como toda mãe, repreende Jesus pelo susto, por ter ficado, que eu não sei se você sabe, mas naquela época as viagens eram feitas a pé.
E eu não sei se você sabe, mas naquela época não tinha telefone, não tinha internet, não mandava WhatsApp, não tinha nada disso. Então, demorou. E repreende. E Jesus já faz uma nova revelação. Por que me procuram se eu estava na casa de meu pai? O que naturalmente não fazia nenhum sentido, porque José já sabia que era fruto do Espírito, que não tinha pai natural, quem estava criando era ele. Então, eles ficam meio sem entender, mas beleza. Porém, a palavra fala que Jesus, mesmo diante dessa situação, foi submisso aos pais, e ainda se mantinha submisso aos pais. E vejam só você, Jesus, Deus, sabendo quem ele era submisso a pai e mãe, olha só. E adolescente hoje aí querendo bater boca com pai e mãe por nada, né? Que coisa, enfim. O tempo passa e o ministério de João Batista começa. E João Batista, ele era o arquétipo aceitável de Messias que a galera esperava. Por quê? Porque se esperava um Messias que viria para reinar, para governar, um Messias que viria para chutar portas e mudar tudo e jogar tudo de cabeça para baixo. E João Batista era o cara que enfiava o dedo na cara das pessoas e chamava de hipócrita, de pecador, de raça de víbora e confrontava a religiosidade da época. Porque até o momento nós tínhamos a obediência da lei dada a Moisés. Então era tudo lei. E não tinha graça. Então eles usavam da lei para poder oprimir o povo, no mais puro suco da religiosidade que você puder imaginar. Então nascia uma pessoa, como é a condição de vida dela? É pobre, é porque Deus odeia essa pessoa. Nasceu com qualquer deficiência, qualquer estereotipia, qualquer coisa fora do que eles consideravam natural. Essa pessoa nasceu em pecado e Deus está punindo essa pessoa. Então tudo era pelo contexto religioso da obrigatoriedade da lei. Só que João Batista já vinha confrontando que eles usavam isso para se colocar acima do povo. Então esperavam que João Batista fosse o Messias. Mas João Batista falava, gente, não sou eu. O meu ministério é preparar o caminho para aquele que vem. Eu só estou aqui para poder abrir caminho, porque o cara vai vir. E quando o cara vai vir, vocês vão entender. Data-se que com aproximadamente 30 anos, o ministério de Jesus começa quando ele é batizado por João Batista. A Bíblia relata que, de cara, ele já foi conduzido ao deserto para ser tentado. E esse texto é muito lindo, porque vai falar que Jesus ele era tentado em suas necessidades. A Bíblia fala que ele tudo sofreu e foi tentado para que pudesse se compadecer e nos ajudar. E o diabo, como diz a Escritura, diz que chegava em Jesus e falava assim, olha, se tu és o Filho de Deus, por que você está jejuando 40 dias e 40 noites? Por que não transforma essas pedras em pães? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí vem a tentação. E eu acho mais incrível que no final, ele fala assim, olha, está escrito que os anjos têm que te servir, por que você não pula daqui e vai ser salvo e os anjos vão te servir? Ele fala, não. Também está escrito, e eu acho isso lindo porque Jesus combatia o engano e a tentação usando a palavra. Ou seja, conhecer a palavra é o que vai nos livrar de cair em qualquer armadilha cilada, e não estou falando de um ser espiritual, celestial, vermelho, de tridente e chifre que vai vir tentar a sua vida. É a vozinha na sua cabeça que vai te conduzindo ao caminho errado, que vai militando contra aquilo que o Espírito tem para você, que vai falando com aquilo que você sabe que é contra a palavra. Jesus não tinha aparência anormal, ele era um cara comum. A palavra fala que não tinha formosura nenhuma na aparência dele, o que significa que ele era um cara comum. Se você olhasse para ele e não visse ele falar nada e fazer nada, ele era só mais uma pessoa. O que não fazia sentido nenhum na cabeça de quem eram os mestres da lei da época, porque como pode o Cristo vir para ser uma pessoa comum, para ser um servo? Não faz sentido um Cristo que serve, um Cristo que é menor, um Cristo que morre. Não faz sentido para eles. Tanto que até hoje, muitas religiões não acreditam que essa pessoa que veio era Jesus o Cristo. Eles até creem que existia um Jesus, que era um profeta, que fez muita coisa, mas o Cristo ainda não veio, porque não aceitam que esse Cristo viria para sofrer e para morrer. Jesus era tomado de incrível compaixão. Lá em Mateus 14, ele recebe a notícia de que o seu primo João foi assassinado. E ele, naquele momento de tristeza, ele vai querer se retirar para poder ficar sozinho, para poder viver aquele momento. Mas a multidão vinha atrás dele e aglomerava, e era muita gente, estavam espremendo e queriam ser servidos por ele, queriam ter contato com ele.
E Jesus tinha muita compaixão pelo povo e acabava atendendo o povo mesmo em momentos que queria ficar sozinho. A palavra fala que o primeiro milagre registrado por ele foi num casamento. E eu vejo uma lição incrível sobre isso no casamento, porque qual foi o contexto? Acabou o vinho, Jesus estava na festa, a mãe dele chega e fala, olha, acabou o vinho. E ele, que tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Fala, não, mas acabou o vinho. E ele chama algumas pessoas para poder ir lá no poço, pegar água e vir e encher os reservatórios. Aí algumas traduções vão falar de 300 litros, 600 litros, enfim, não era pouca água. E tinha que ser retirado de um poço. Então, tirava a água do poço, enchia, tirava a água do poço, enchia. Então, não era um serviço simples e rápido. E aquilo, para mim, já é um indicativo de como é que Jesus iria operar através de nós, à medida que o Espírito Santo fosse sendo revelado. Primeiro, ele dá a missão de fazermos aquilo que nos cabe, e depois ele vem operar o milagre. O que, se você já teve qualquer experiência na sua vida de ser usado por Deus para qualquer coisa, você entende que é assim que funciona. É uma parada muito natural, começa extremamente simples e Deus vem e opera o milagre. Então, às vezes, é um gesto, é a fala, é uma oferta, é um abraço, é uma carona, é uma generosidade, é qualquer coisa. E isso vai se transformando naquilo que Jesus vai operar o milagre. E aí a história continua. Abre para mim, por favor, em Lucas 11:37. Isso aqui é muito bom, eu preciso ler isso aqui. Lucas 11:37. Jesus também confrontava a religiosidade. E tem muita gente hoje que acha que Jesus é aquele cara que ia passar pano para tudo aquilo que a gente está fazendo de errado e está tudo certo. Eu fico pensando, cara, assim, meu Deus, se Jesus estivesse passeando em forma física hoje e me encontrasse, será que ele iria encontrar um pecador precisando se arrepender? Um discípulo já em missão, querendo obedecer e ser fiel à palavra dele? Ou será que eu ia precisar de uma repreensão por estar vivendo de forma religiosa? Olha lá. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Contudo, o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Deem, porém, o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar essas coisas sem desprezar aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os assentos mais importantes nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vocês, pois são como túmulos sem lápide, sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: mestre, quando dizes essas coisas, insulta-nos também. Para aí. Não, volta lá. 46, isso. Olha lá. Ele fala assim: Jesus, é o seguinte, você está repreendendo esse povo aí, esse povo até merece ser repreendido. Mas quando você fala essas coisas, você também está nos ofendendo. Deixa o texto aí. Aí Jesus fala o quê? Nossa, é verdade, né? Me desculpa, não percebi. Porque o povo lá está errando, só que vocês não, pô, vocês são um show de bola. O erro de vocês é considerável. Olha lá. Quanto a vocês, peritos na lei, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos pesados que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Pode tirar, por favor. Eu amo esse texto aqui, cara, porque isso deixa claro que Jesus ele veio para poder revelar a graça do Pai e cumprir toda a lei e acabar com toda e qualquer religiosidade que estava sendo conduzida na época. E não achem vocês que a religiosidade da época era muito diferente da que está acontecendo hoje, tá? Aquilo que você vê o religioso adora um ídolo, então ele levanta uma pessoa, essa pessoa manda, essa pessoa desmanda, essa pessoa que ordena tudo, essa pessoa é importante, tudo é para ela, tem que dar oferta para ela, tem que dar primeiro lugar para ela. Também acontece hoje em dia. E Jesus veio e ele veio repreendendo. Só que Jesus veio para cumprir a lei. Então há outro engano de muitas pessoas que acham que Jesus ele veio para acabar com a lei e agora é só o tempo da graça. Não. A graça nos permite cumprir a lei em amor, elas se completam. Por exemplo, o que a lei falava? Se você se deitar com a mulher do seu próximo, você está em pecado. Só que isso dá margem para muita coisa, porque se é deitar com a mulher do próximo que é o pecado, então muita coisa poderia ter acontecido antes.
certo? A lei está lá, a interpretação a pessoa vai, né? Aí Jesus fala assim, não, se você olhar e cobiçar a mulher do seu próximo, você já está pecado, você já está em pecado, já pecou. Você não é nem para poder cobiçar, cara, não é a sua esposa, tira o olho, entendeu? Não acabou. E aí a história continua, ele é rejeitado pelo seu povo, ele opera sinais e maravilhas, ele dá todas as instruções aos discípulos. Quase todas as vezes que você vê uma instrução para um discípulo, você entende que se o contexto não for extremamente específico, também vale para nós, que somos hoje discípulos de Jesus. Ele morre, derrama o sangue na cruz para todos nós termos liberdade e vida, os nossos pecados serem perdoados. Ele ressuscita no terceiro dia, ele está vivo, ele reina, ele deixou o Espírito Santo para nós, ele nos deu o sangue para perdoar pecados, ele nos deu o Espírito Santo para viver dentro de nós, ele deu o exemplo, ele deu a missão e ele está aí até hoje, cara, glória a Deus por isso. E isso foi uma introdução pequena, básica e resumidaça sobre Jesus. Agora, por que isso? Porque em dezembro eu estava conversando com o Tiago e depois eu fui conversar com o pastor Pedro, que de tempos em tempos uma doutrina errada vai ganhando força. Como é que funciona? É assim, uma ideia errada, ela vai sendo propagada hoje na internet, vai ganhando força, essa ideia errada vira uma doutrina, se pega muita força e viraliza demais. E essa doutrina é que vai doutrinar os nossos jovens durante a semana inteira. Então, se você congrega numa igreja saudável como a nossa, sábado, domingo e até nas quartas-feiras, tem palavra, tem Bíblia e tem todos os outros, tem Reverb, tem Connect, tem todas as outras coisas, tem curso para quem quer ouvir uma pregação do Evangelho Bíblico. Só que todos os outros dias nós estamos sendo bombardeados por loucuras, por doutrinas erradas, por loucuras que as pessoas inventaram e um número de pessoas absurdo que não conhecem nada sobre Jesus acaba comprando essa ideia. O pessoal brinca que sempre que sai uma heresia eu já estou sabendo qual que é. Mas de certa forma eu tenho que ficar antenado, porque quando a gente vai conversar e aconselhar os jovens, eles vêm com muito lixo desse tipo de coisa que encontra na internet. E eu não sei se você já parou para poder evangelizar alguém, mas é mais fácil você evangelizar alguém que diz que não crê em Jesus, que não crê em Deus, que não quer saber de Deus, do que você pregar a Bíblia para um religioso. Porque o religioso vai falar para você assim, eu já sei disso aí. E muitas vezes, sobre letra, ele sabe muito mais do que você. Sobre experiência, muito mais tempo do que você. Só que sobre Jesus, nada. A heresia da moda agora é a vida evangélica fitness. Eu não sei se você segue alguém que propaga esse tipo de conteúdo. Mas é basicamente uma pessoa que acorda 4 horas da manhã e vai fazer exercício, não tem problema nenhum. Essa pessoa toma lá o seu café, gourmet, faz o seu devocional, vai viver a vida, trabalha, normalmente estuda, faz bons cursos, está tudo certo. Só que essa pessoa, quando chega no final de semana, e normalmente é no domingo, já posta aquela fotinha lá da igreja falando assim, dia de agradecer, me sentindo abençoado. Se é muito religioso desse nível, a pessoa vem sábado e vem domingo. Aí sábado ela vem, ela se emociona, ela está ali, domingo ela faz e aí beleza, nossa, muito crente essa pessoa, meu Deus, crente demais. Você falando, Cristiano, qual que é o problema de fazer o exercício de manhã? Nenhum, faça exercício, está ótimo. O problema é que é assim, ó, isso aqui é vida com Deus, revelação, Jesus, Cristo, igreja, tudo. Isso aqui é a vida natural e tem esses altos e baixos e tudo acontece. Aí a pessoa pega a vida com Deus e ela baixa aqui e coloca no mesmo nível. Então, acordar cedo para fazer um devocional é a mesma coisa que você acordar 4h30 para fazer uma corrida. Ler uma palavra que vai te fazer sentir abençoado é a mesma coisa que você comer uma salada de fruta de manhã. Você está limpo, você está fitness, está tudo certo. E muitas pessoas e muitos jovens têm sido enganados por esse tipo de mentira, acreditando que estão vivendo uma vida cristã correta. Aí coloca assim, ó, cristão de todo tamanho na rede social e vive isso. E você vai ver o devocional que a pessoa faz, é promessa, é bênção, é vitória. Aí não tem ensino, não tem Cristo, não tem doutrina, não tem repreensão, não tem direcionamento, não tem nada. É só tudo vai dar certo na sua vida, você é mais que vencedor, Deus vai obrigar a te servir. E é aí que mora o problema. Porque nós reduzimos a vida cristã a uma vida saudável e acabou.
E querido, você pode vir aqui o ano inteiro, todos os finais de semana e cumprir todos os cronogramas religiosos que existem, mais do que qualquer líder que congrega aqui e serve aqui. Vir aqui toda semana não faz você um cristão. Agora você vem ser igreja, torna você um cristão. E é aí que está a diferença, porque tem gente que vai pegar a palavra e vai ver, pô, como é que eu vou me sentir melhor hoje? Ah, beleza, tem coisa pra caramba aqui. Agora tem gente que fala assim, Jesus, quem é você? Deixa eu te conhecer um pouco mais. Você quer saber qual que é o seu propósito de vida, para que você nasceu, o que você vai fazer da sua vida? Faz o seguinte, conhece o Criador. Qual a melhor forma de você saber para que você foi criado, se não conversando com o Criador? Abre lá, por favor, em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Recuperem o bom senso como convém e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Tá bom, por favor. Isso é Paulo exortando o povo em Coríntios, falando, olha, até hoje vocês não conhecem nada de Deus. E a palavra tem sido pregada, e as missões têm sido feitas, e as pessoas têm ido lá, e o Espírito Santo tem sido dado e derramado, e as pessoas não conhecem nada de Deus. Você quer ver um clássico exemplo, e eu já vivi isso, cara, graças a Deus, eu não sei se eu já compartilhei com alguns aqui, em dezembro agora eu vou fazer 10 anos de caminhada com Jesus. Então, em dezembro de 2015, Deus se revelou, me chamou, e eu nunca mais olhei para trás. Dezembro agora são 10 anos caminhando com Ele. E eu já tive todos os altos e baixos e tropeços, e ainda erro, mas hoje bem diferente do que era antes. Mas uma coisa muito comum daquela pessoa que é religiosa, é que ela vem no culto, e o louvor, normalmente, ele vai pegando fogo ali, na primeira está meio ali, na segunda está mais ou menos, na terceira está emocionado, e glória a Deus, aleluia, na quarta o céu se abriu e eu choro, e aí vem a palavra, eu vou tomar água, aí eu vou conversar com alguém que faz tempo que eu não converso e não deu tempo de falar na entrada. Aí eu estou pensando o que eu vou comer mais tarde, será que eu vou acordar cedo da manhã, será que eu vou dormir até mais tarde? A mente foi embora. Só que vai chegando no final da mensagem, aí o clima vai mudando, aí a pessoa, nossa, deixa eu orar de novo, deixa eu falar com Deus de novo, deixa eu me sentir abençoado de novo. Isso é clássico de uma pessoa religiosa, e eu já vivi isso, eu sei como é que é. A cabeça está lá, está longe, aí você pergunta assim, nossa, como é que foi o culto? Não, foi bom, e a palavra falou que, nem lembro, aí falou Bíblia, Jesus. Porque religiosidade é assim, você vem para um lugar para poder participar de um rito, e aí na religiosidade você tem que dar, você tem que ofertar, você tem que fazer por merecer, você tem que conquistar, você não é obrigado a se envolver, mas quanto mais você se envolve, melhor para você. As recompensas são baseadas na sua capacidade. A pessoa fala assim, olha, Deus vai abrir uma porta para você, mas você tem que estar capacitado quando essa porta abrir. E é uma pressão, e eu preciso fazer a minha parte, senão Deus não faz a dele. Evangelho é eu entender que Cristo já pagou o preço, que Cristo morreu por você, que morreu por mim, que os nossos pecados estão perdoados. O meu dever é crer e conhecê-lo. Não é Jesus e ler a Bíblia inteira, não é Jesus e saber os louvores e chorar na hora da adoração, não é Jesus e jejum o mês inteiro, é Jesus. E todo o resto vai acontecendo. Então, se eu digo que eu amo Jesus, é óbvio que eu vou querer passar tempo com a palavra. Não para aprender história, para aprender lei, para aprender rito, para aprender rotina, para conhecer Cristo. Porque eu quero saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta, quem Ele é, quem Ele não é, o que Ele faz e não faz, o que Ele aprova e desaprova, o que é pecado, o que não é, para agradá-lo. Eu vou jejuar pelo ensino que a palavra fala sobre o jejum e aquilo que vai me gerar com Ele no jejum. Então, não é para ganhar nada, é para estar mais próximo dele. Eu não vou vir em um lugar, eu vou encontrar pessoas. Então aqui, esse ambiente aqui, por mais que seja prático falar igreja, não é necessariamente a igreja. Essa aqui é a igreja. Você e quem está do seu lado, nós somos a igreja de Jesus. Porque se esse prédio desaba, mas nós continuamos juntos, o CI está vivo. Então nós somos a igreja de Jesus. E Jesus é liberdade. Você se encontra e você vem se reunir porque você quer fazer parte disso. Você quer, por exemplo, eu não sei o que te trouxe aqui, eu não sei se você congrega aqui ou não, ou o que fez você ficar aqui, se é conveniência, se é perto da sua casa, se tem gente que você gosta, se você estava interessado em alguém, veio e acabou ficando, eu não sei o que te trouxe aqui. Deixa eu falar o que me trouxe aqui. Eu estava orando ao Senhor com a minha esposa, nós passamos mais de um ano em oração, viemos visitar, eu não escondo isso de ninguém, às vezes que eu vim visitar aqui, a recepção foi horrível,
culto de jovens, a recepção foi horrível. Eu falava, meu Deus, como que essa igreja está cheia? Muito ruim. E Deus falou, é aqui. Então, até Deus dar a segunda palavra, é aqui que eu vou gastar a minha vida inteira e derramar a minha vida e dar toda a minha vida para vocês todos. Se Deus falar, tá bom aqui, vai para outro lugar, amém, a gente vai para outro lugar. Mas enquanto não falou, aqui estamos. E hoje, querendo ou não, eu estou aqui atuando na recepção do culto de jovens. Se está ruim, já foi pior. Aí você pode me chamar e a gente melhora, tá? E aí você vai dizer, olha, eu acho que você é muito rígido com essa questão de palavra, eu não sei, eu acho que não precisava ser assim. Tem uma parte que vai dizer para nós não nos misturarmos com pessoas que são, falar, avarentas, homicidas, falsas, idólatras e tantas outras coisas. Mas fala assim, não estou dizendo para todas essas pessoas, porque se assim fosse, nós teríamos que sair do mundo. Estou dizendo para que alguém que diz ser irmão e é todas essas coisas, você nem se assenta com essa pessoa. Abre lá para mim 1 Coríntios 11, 3, rapidinho. Não, desculpa, 2 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios 11, 3. O que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebe um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Tá bom, obrigado. Isso é Paulo exortando e falando, olha, nós estamos pregando a vocês o Cristo, o Jesus, o Cristo, que morreu e ressuscitou e vive está. Não aceitem que preguem qualquer outro tipo de Cristo para vocês, qualquer outro evangelho que não é o evangelho de Deus para vocês. Eu tenho uma história, provavelmente a maioria de vocês não sabe, mas olha só. Eu e a Tainá somos casados desde 2020 e nós nunca tivemos brigas assim de, nossa, nós estamos brigando e, meu Deus. Nosso relacionamento sempre foi muito tranquilo, graças a Deus. Como todo casamento tem as adaptações e tem diferenças e personalidades totalmente diferentes, mas nunca brigamos e nunca nem passamos perto de crise ou nada do tipo. Porém, não sei se vocês sabem, mas em 2019 nós vivemos um período que eu tinha certeza que nosso relacionamento ia acabar de vez. E o motivo disso, do relacionamento quase ter se rompido para valer, foi Bíblia. Olha só. 2019 eu não estava morando aqui ainda, estava morando lá em Rondônia. Para quem não sabe, meus pais são de lá. Hoje meu pai mora lá, minha mãe mudou. E eu estava passando já 1 ano e meio como, digamos assim, um evangelista ali. Porque eu pregava nas praças, nas escolas, né? E a gente conversava com vários jovens de várias igrejas e a gente pregava o evangelho lá. E aí a Tainá chegou um dia para mim e falou assim, olha, eu ouvi uma pessoa de Deus, cristã, há muitos anos, de muita credibilidade, pregando uma mensagem, um evangelho muito lindo que essa pessoa prega, e é verdade, prega um evangelho lindíssimo, a forma como expressa, só que essa pessoa falou tal coisa, e quando ela falou, eu falei, não, isso não. Não, mas veja bem, eu falei, não, então me prova de que essa pessoa está falando é verdade. Não, eu não sei provar para você, é que a pessoa falou. Eu falei, não, isso aí não existe, Deus não falou isso, Jesus não é essa pessoa, isso aí não existe. Cara, aquilo foi tomando tanta força e tanto peso no nosso relacionamento, que eu, de verdade, eu falei, Deus, vai acabar, não tem como. Não tem como eu aceitar que a pessoa creia no evangelho diferente do seu. Irmão, só que tem um problema. Você fala, nossa, Tainá então foi desviada. Não, porque naquela época eu não estava mais tentando mostrar a ela que ela estava enganada. Eu fui tomado por uma arrogância absurda, então eu só queria provar que eu estava certo. Então a minha vontade não era só que ela entendesse que ela estava errada, era que ela entendesse que eu estava certo. E aí começou todo um tratamento de Deus na nossa vida, e Deus falou para nós assim, ó, deixa esse assunto quieto, não fala nada, esquece isso, e vida que segue. E eu assim, engolindo aquilo, porque era horrível toda vez que o assunto vinha à tona. 1 ano aqui, morando aqui, 1 ano, quieto, e Deus tratou. Até que o dia que ela chegou e falou, olha, naquela época você estava certo, isso que a pessoa pregou está errado. E eu já, glória a Deus, está tudo certo, eu não tinha mais sentimento nenhum. Então, se você achar que eu sou uma pessoa preocupada com a palavra, saiba que isso quase custou o meu casamento.
Porque uma coisa que a Bíblia ensina é quando você casa com alguém e essa pessoa desvia da fé. Está lá o ensino. Outra coisa é que a pessoa desvia da fé e nada. Então, se eu desviasse da fé, a Tainá me abandonava para sempre. Se ela desviasse da fé, eu abandonava ela para sempre. Agora, quanto à teologia, uma coisa é discordância teológica, de assuntos que não são concretos. Então, por exemplo, tribulação pré ou pós, e a terra vai ser essa terra ou vai ser outra. E aí, isso beleza, isso cabe discussão. Agora, quando me falam que Jesus é alguém que ele não é, aí não. Aí não dá. Jesus vai dizer, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, quem é de Jesus conhece a voz dele. Então, por mais que tantas pessoas estejam pregando besteiras, ou que qualquer pessoa aqui prega alguma besteira, se você conhece Jesus, você fala, opa, ó, isso aí não é Jesus. Como um filho que tem um bom relacionamento com os pais conhece a voz da mãe, a voz do pai. Como o marido e a esposa conhecem a voz um do outro. O Kael, ele tem seus preferidos, né? Ele prefere a mãe. E é engraçado porque Kael, como autista, ele não é de dar muita atenção para as pessoas ao redor dele. Se ele está interessado em alguma coisa, é aquela coisa e acabou. E eu tento às vezes chamar ele, chamo na escola e tudo para ele ouvir. Enquanto a gente chama, ele não está nem aí. Agora, quando a Tainá fala, é na hora, assim. Na hora. Assim somos nós, ovelhas de Cristo. A gente conhece a voz do nosso pastor. O problema é quando a gente acha que conhece, mas na verdade não conhece. Se eu te fazer uma pergunta aqui, por exemplo, duas, né? Primeiro, assim, você ama Jesus? Lógico que eu amo Jesus. É claro que eu amo Jesus. Se eu estou aqui é porque eu amo Jesus. Se eu te perguntar, como é que você sabe que você ama Jesus? Você vai falar o quê? Eu sinto que eu amo Jesus. Que é o meu coração, eu sinto que eu amo Jesus. Não, porque eu todo ano leio a Bíblia inteira. E se isso não é amar Jesus, não sei o que é. Não, eu amo Jesus porque toda vez que eu estou na igreja eu me emociono, eu choro, eu me arrepio, eu amo Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, quem ama Jesus obedece os mandamentos. Ele é o melhor amigo? Ele é o melhor amigo, mas ele ainda é Senhor e Salvador. Então Jesus tem conselho, Jesus tem direção, Jesus tem exemplo, mas Jesus tem mandamento. E mandamento a gente obedece. E para quem conhece o Mestre, entende que obedecer o mandamento de Jesus não é religiosidade ou rigidez ou peso. É viver o melhor que a vida pode oferecer sem estar preocupado com essa vida. A pessoa que vive em obediência a Cristo, ela, por mais que tenha altos e baixos, e vão sempre ter altos e baixos, ela consegue viver o melhor dessa vida porque ela está em obediência. O problema é que a religiosidade nos cega e nos tira, e a gente vai tomando decisões baseadas naquilo que a gente acha. Então, o que é comum hoje é que as pessoas criem uma entidade espiritual chamada Jesus para atender as minhas expectativas e necessidades. Então, no começo, no texto que nós vemos lá em Lucas, fala assim, quem vocês dizem que eu sou? E normalmente as pessoas falam assim, quem é Jesus para você? Aí você vai dizer, olha, Jesus é graça, porque eu estou todo arrebentado e Ele me ama e eu estou aqui, eu sou um coitado, mas Ele me permite viver coisas maravilhosas. E Ele é graça. Ou você vai dizer, olha, Jesus é amor, porque eu vim de uma estrutura toda arrebentada, nunca recebi um sentimento bom na vida e eu fui preenchido de amor e hoje eu posso amar. E Ele é amor. Não, Jesus é justiça, porque eu tenho sofrido perseguições, injustiças e calúnias e ataques, e a Ele pertence toda a vingança, e Ele tem me justificado. Jesus é justiça, e Ele é justiça. Não, Jesus é perdão, porque eu fiz um monte de coisa errada, e eu baguncei mesmo, e eu merecia, sei lá, estar preso, ou estar numa vala, ou estar no fundo do poço, mas Ele me perdoou de tudo, e não me cobrou, e me permite estar vivendo aqui hoje. Ele é perdão, mas Ele não é só uma coisa ou outra, Ele é tudo. Queridos, olha só, vou dar outro exemplo da minha esposa, só porque ela não está aqui hoje. Tainá é o tipo de pessoa que se você for discutir com ela, ela chora. Ela não gosta de discussão, ela fica super nervosa. Às vezes ela quer programar alguma coisa, a família só de sacanagem fica questionando ela com várias perguntas e ela chora também. Ela não gosta dessa pressão. Então você poderia dizer, Tainá é uma pessoa doce, uma pessoa calma que fica nervosa e chora. Tudo bem. Agora mexe com o filho dela para você ver. Coloque em risco a segurança do Kael para você ver se essa pessoa vai chorar. Aí você vai dizer, a Tainá é agressiva, ela é protetora, o que ela é? Ela é tudo, cara, ela é quem ela é.
Só que à medida que você vai se relacionando com ela, você vai descobrindo outras facetas dela. E à medida que você vai se relacionando com Cristo, você vai descobrindo mais facetas dele. E você nunca vai descobrir tudo isso sozinho. Deus vai revelar um pouco para você, um pouco para você, um pouco para você, um pouco para você, um pouco para mim. E nós juntos vamos crescer em revelação com Ele. Mas o que a religião vai falar? Olha, você vai lá na igreja e você vai viver a sua vida. E quanto melhor for a sua vida, mais abençoado você é. Então você tem que estar com o corpo e o penteado, e o carro, e a casa, e o salário, e o emprego, e a condição de vida, e aí sim você é abençoado. E aí o irmão que está passando necessidade, porque isso aí Deus odeia ele. Não! O Evangelho nos deixa claro que nós teremos diferenças um com o outro a vida inteira. Vai ter gente absurdamente rica porque Deus está abençoando. E vai ter gente que vai dar uns tropeços, e vai dar uma derrapada e vai viver ali porque Deus está tratando assim. E cada um no seu. E eu não sei o que Deus tem para a sua e para a minha vida. Só que o Evangelho ensina que nós temos que cuidar um do outro. Então é o irmão que tem uma condição mais ou menos e está a pé, e o irmão que tem condição melhor está com o carro e dá carona. E é o irmão que está passando necessidade agora, e o outro irmão vem e dá oferta, e um vai ajudando o outro. Mas nós vivemos na era da religião fit. Agora, antes, era engraçado, antes não tinha muito essa questão da aparência padronizada. Tinha a questão de se cuidar, mas não era muito padronizado. Hoje não, hoje o fit está na moda e tem que ser assim. Então se você não treina, você já está atrasado. Não é mais por questão de saúde, é porque você já está atrasado. Olha, eu acho tão confuso que as pessoas falam assim, cara, o que você está comendo? Eu estou comendo fruta, verdura, estou tomando água e tal. É dieta? Bom, que eu saiba, dieta é quando você precisa fazer uma alimentação específica. De resto é só comida mesmo, é alimentação normal e está tudo certo. Mas não, hoje está tudo assim. E o Evangelho virou isso. Aí eu pego um devocional gourmet, aí eu abro, aí eu leio meu devocional gourmet, não cresço em nada, não conheço Cristo, não pego o resto da Bíblia para ler, tá tudo bem, e vou tomar todas as minhas decisões de vida baseado naquilo que eu não sei, mas eu acho que eu sei. E aí a gente vai conversar com os jovens, e eles estão lá, cara, o que você vai fazer? Nossa, cara, eu vou abrir uma empresa, eu vou mexer com tal coisa, eu vou ficar muito rico. Eu falo, nossa, cara, glória a Deus. Você orou a Deus sobre isso? Não, cara, Deus vai abençoar. Eu estou vendo que você está interessado numa pessoa, você vai namorar, eu vou namorar e vai ser incrível, eu vou casar, vai dar tudo certo. Cara, você orou a Deus sobre essa relação? Não, é porque, sei lá, eu vou começar a namorar aí, vai dar tudo certo, Deus vai abençoar. Tomando decisões de vida baseadas naquilo que não fazem ideia do que está acontecendo. Querido, é nosso dever conhecer a Jesus, é nosso dever buscar e Ele vai se revelar até nós. Então hoje você não está aqui para assistir uma aula de teologia, de nada, hoje você só está aqui para lembrar que Jesus te ama e está disponível para que você se relacione com Ele. Para você lembrar que você não precisa de um intermediador para poder estar aqui trazendo Jesus até você, que o Espírito Santo mora dentro de você e Deus quer falar contigo. E que juntos nós vamos crescer em revelação, cada um no seu ministério. Então por isso caminhar juntos, mas não porque você precisa de mim aqui em cima pregando com o microfone para você. Eu acho que já chegou, já passou do tempo que a gente tem que parar de fingir aparência, sabe? Não dá para fingir isso com Cristo, cara. Nossa essência está aqui e Ele vê o coração. Não dá para fingir com Ele. Então você pode fingir que é espiritual, que é cristão, que tá... Não dá para fingir. É por isso que muitas vezes você está aqui ouvindo a pregação e pensando assim, podia acabar logo para eu poder, eu quero sair, eu não quero dormir tarde. Será que o pessoal vai me chamar para sair? Será que eu vou chamar alguém para sair? Será que eu vou comer pizza? Será que eu vou comer hambúrguer? E está aqui só para cumprir o rito e a rotina fechou e amanhã é domingo e você vem e segunda-feira tudo de novo. E acha que está sendo cristão desse jeito? Cara, assim, não é por mim, é por você. É para você entender que nós estamos aguardando alguém, nós estamos aguardando o Cristo que virá definitivamente para buscar todo aquele que crê e perseverar até o fim. Agora, se você não está nem aí para Ele aqui, você quer fazer o que na eternidade? Que diferença faz Ele vir aqui buscar para vivermos com Ele em glória na revelação, se nós não queremos nem passar tempo com Ele aqui podendo? Teve um tempo atrás que eu assisti um podcast de uma missionária estava falando, compartilhando as experiências que ela teve e as pessoas, os missionários que ela conheceu.
e contando as maiores barbaridades que ela viu e de pessoas que têm vivido assim, dores imensas no corpo físico, sabe, assim, carências absurdas de necessidades básicas. E ela foi conhecendo essas pessoas e perguntando: mas por que você está aqui? Ela fala: porque Deus me chamou para estar aqui. E quando Deus chamou, eu simplesmente abri mão de tudo e vim. E ela fala que dessas pessoas, ela ouviu um evangelho tão puro e tão genuíno e tão entregue sobre Cristo, que ela falou que no primeiro mês ela se convertia todo dia, que ela nunca tinha escutado nada disso antes aqui no Brasil. E no meio dessa conversa, o apresentador, eles chegam ao ponto que eles falam assim: quem será que eles viram para ter tamanha revelação desse jeito? Para entregar a vida dessa maneira, para viver assim? Quem será que Isaías viu na visão do templo, quando ele viu seres celestiais sobrevoando um trono sobre alguém e declarando: santo, 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 santo? Quem será que João viu na ilha de Patmos sobre o Apocalipse, que ele teve tantos anos depois a mesma visão, de seres celestiais prostrando as suas coroas aos pés daquele que estava sentado no trono, cantando: santo, 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 santo? Quem será que Paulo viu, que era um ferrenho perseguidor da igreja de Cristo para cumprir a lei, julgando estar fazendo a vontade de Deus, e ele tem uma visão e ele fica cego 3 dias sem enxergar, e ele passa a dedicar todos os dias da vida dele restantes a pregar o evangelho de Cristo, com perseguições, com ataques, com naufrágios, com a própria execução, mas ele estava lá fiel, julgando ser privilegiado de pregar o evangelho. Quem será que você viu que trouxe você hoje aqui essa noite? Será que em algum momento você teve uma revelação de Cristo na sua vida? Será que você é só mais um religioso que veio vindo e alguém era crente na sua família e você veio, foi ficando e está aí até hoje? Ou será que um dia você viu Ele, dadas as suas proporções de revelação, e você se apaixonou e ficou, e em algum momento você se perdeu? Quem será que nós vimos que nos trouxe até aqui neste momento?